Direto da redação. Em crise por conta da pandemia, o faturamento do setor turístico já deu uma melhorada em maio de 2021. Isso comparado com o mesmo mês de 2020. Mas essa recuperação ainda não chega nem perto do desempenho do setor em 2019, antes da chegada da Covid-19. Há, no entanto, a constatação de que os efeitos da crise global da saúde continuam impactando o faturamento do setor turístico. Você vai entender melhor na reportagem de Beatriz Albuquerque. Leonardo Paiva é dono de uma agência de turismo em Anápolis, Goiás. A empresa dele sofreu com a pandemia, assim como todas as que trabalham com turismo. Leonardo conta que sua agência teve que se reinventar para tentar se adaptar ao novo cenário, oferecendo serviços diferenciados. Hoje nós trabalhamos com turismo de experiência. Então nós enfrentamos aí um desafio muito grande em começar uma nova identidade e também o desafio de enfrentar essa pandemia dentro do nosso contexto de trabalho, né? E não foi só a empresa do Leonardo que sofreu com a pandemia. O setor vem amargando perdas desde março do ano passado. Mas parece que as coisas estão começando a melhorar. O faturamento do turismo aumentou 47,5% em maio de 2021, se comparado ao mesmo mês de 2020. Mas esse número ainda não chega nem perto do desempenho em 2019. Isso é o que demonstra uma pesquisa da FEComércio São Paulo. Mariana Aldrigue, presidente do Conselho de Turismo da Federação, destaca que a maneira de fazer turismo mudou em razão da pandemia. E ela explica por que isso interfere no faturamento do setor. Quando os turistas optam por fazer viagens de carro, indo para casas de amigos ou de parentes, ou mesmo alugando uma casa, ou indo para hotéis mais próximos, ainda que eles ativem a economia do turismo, eles gastam um pouco menos e aí você tem essa perda no faturamento. Mariana ressalta ainda que com o início da vacinação contra a Covid-19 e a adaptação dos prestadores de serviço às exigências sanitárias de funcionamento, a partir de 2021 o turismo começou a crescer novamente. Ela acredita que essa curva crescente deve continuar e atingir um pico no final de agosto, o que pode elevar os preços e reduzir a quantidade de vagas em voos e hotéis. Mariana garante que o cenário ainda é de muita cautela, mas as perspectivas para o setor são muito otimistas. A perspectiva, ela é uma perspectiva muito otimista. Eu diria até que extremamente otimista. A maioria dos empresários, se não todos, usou esse tempo para reavaliar o seu negócio. Isso pode dar também um pouco mais de tempo ou de sobrevida para alguns dos serviços. O transporte aéreo foi o setor que registrou o maior prejuízo em relação a 2019, perdendo metade do faturamento. A queda em atividades como locação de veículos, agências e operadoras de turismo foi de 13,2% em maio em relação a 2019. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque. As empresas turísticas elas foram muito penalizadas com a pandemia. Porque ainda que você não tenha despesa, ainda que esteja fechado, mas um imóvel fechado, ele já gera despesa. Porque manutenção, e você tem muitos negócios turísticos que estão localizados em regiões em que há degradação de imóveis, degradação de objetos. É o caso, por exemplo, de imóveis que estão localizados, pousadas, que estão localizadas em regiões praianas, como são o caso aqui de Rio das Ostras, Búzios, Cabo Frio. Esses imóveis, eles sofrem degradações e eles precisam de uma manutenção permanente. Existe um livro chamado Mundo Sem Nós. Isso produziu um documentário na televisão. É uma situação imaginária que as pessoas elas imaginam que seria assim de todas as coisas que nós construímos se a humanidade de repente ela desaparecesse. Então o que aconteceria se a humanidade de repente se recolhesse, houvesse aqui um fenômeno qualquer, natural, caísse aqui um asteroide, destruísse a vida humana, o ser humano? Imediatamente, sabe o que aconteceria? A sua casa começaria a ser invadida por insetos. Começaria a surgir matos. Os matos iriam tomando os asfaltos. As árvores iriam retomando estradas. E assim por diante. Iria surgindo uma série
de situações em que tudo que foi construído aqui, carro, móveis, eles estariam deteriorados pela ação do tempo, pela ação da natureza. Então você imagina uma pousada que tem aqui, um hotel. Imagina um hotel que tem aqui em Rio das Ostras, aqui, o Hotel Vilarejo. Aquele hotel assim com vários meses sem funcionar, assim, ninguém dentro do hotel. Ou 1 ano, 2 anos um hotel sem funcionar, vazio. Ele seria, obviamente, corroído pela ação do tempo, pela ação do mar. Então, assim aconteceu em guardadas proporções, porque não foram imóveis que ficaram totalmente abandonados, mas foram imóveis que eles não tinham um faturamento, eles não tinham um nível de ocupação que justificasse ter ali um número determinado de funcionários para manter o prédio preservado, manter móveis preservados. Muitos quartos ficaram fechados. Isso houve um impacto muito grande sobre essa atividade. Isso começou a ter uma leve recuperação esse ano? Começou, mas nós tivemos uma onda pandêmica também no início do ano, que várias cidades tiveram que adotar novamente medidas restritivas e afetou novamente o setor turístico. O setor turístico no Brasil só vai se levantar, muitos setores aí, que algumas pessoas têm dinheiro para chegar e reinvestir. E tem prazo, tem capacidade de chegar e esperar o retorno. Outros não. Donos de pequenas pousadas não. Só vai acontecer uma retomada nesse setor em toda plenitude no momento em que houver linhas de crédito. No momento em que o governo abriu caixa do BNDES a juros subsidiados e com prazo de carência para que esse pessoal se recupere, para que essas atividades sejam retomadas com todo o ímpeto, num nível assim pré-pandemia. Porque do contrário, muitos donos de pousadas terão dificuldades. Muitas dificuldades. Portal View. O mundo na palma da mão. View.